Olá, pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Bom, vamos para mais uma aula, na verdade, uma correção da prova do TJ, do cargo de escrevente de 2024 da Banca Vunesp, tá? Que eu vou estar resolvendo nesse vídeo as 6 questões de matemática. Também tivemos 10 de raciocínio lógico, certo? Que também vou estar fazendo em outro vídeo. Mas nesse vídeo aqui, a correção dessas 6 questões de matemática. Questões muito bem aplicadas e excelentes para revisão, tá? Questões que, ao meu ver, são de alto nível aí e muito diferencial para você conquistar aí um cargo público, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá ver o que a Vunesp cobrou nessas questões. Começando aqui pela primeira, questão número 71, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês. De um terreno em formato de um quadrado, de medida x metros de lado, foi separado um setor retangular com medidas de x menos 60 metros de largura e x menos 20 metros de comprimento, configurando uma área de 3.200 metros quadrados, destinado à construção de um depósito. Restou do terreno original, para outras finalidades, uma área igual a... Bom, pessoal, vamos lá. É claro que é um exercício de geometria plana, tá? Isso daí você encontra lá no nosso tópico 11 do nosso curso, tá bom? Bom, o que a gente vai estar fazendo? Primeira coisa, qual é a dica que eu dou para vocês? Ele falava aqui, ó, num formato quadrado. Então, vou desenhar aqui um quadrado para nós, certo? E deste terreno foi separado um setor retangular de x menos 60 por x menos 20. Ou seja, ele está falando que o lado do nosso quadrado vale x, certo? E você pega menos 60 metros, né? Eu vou estar tirando aqui, ó, 60 metros. Portanto, vai ficar x menos 60. E aqui eu vou estar tirando apenas 20 metros. Por isso que vai ficar x menos 20, tá bom? E aí temos uma parte retangular, tá ok? E aí ele falava, né, que essa área era de 3.200 metros quadrados. Bom, eu sempre dou uma dica quando ele nos dá a área, tá? A Vunesp tem cobrado muitos exercícios dessa maneira. Como eu tenho dois zeros, né, eu vou até esquecer esses dois zeros. Vou pensar no 32. Quais as multiplicações que dão 32? Aí você poderia falar, professor, 1 vezes 32, 2 vezes 16, 4 vezes 8, né? São essas possíveis. E nota que, como um era menos 20 e outro menos 60, a diferença entre eles era de 40 metros. Ou seja, estou tirando os zeros, penso em 4 metros. Seria o 4 vezes 8. Ou seja, você já mataria de cara que aqui é 80 por 40, né? Ou seja, o nosso quadrado seria 80 mais 20, que dá 100, e 40 mais 60, que dá 100, bateria perfeitamente, tá? Mas isso é uma técnica, tá? É um macetinho que eu dou e você ganharia muito tempo, tá? Já estou dando a dica. Mas vou resolver esteticamente bonito aqui na matemática, tá? O que significa isso, professor? A gente pensar realmente na área do retângulo, né? O que é a área do retângulo? A área, né, que ele nos deu, que é de 3.200, nada mais é do que base vezes altura, certo? E aí, nós temos a nossa base ali embaixo, né, que a gente já viu, que é o x menos 60, e temos a altura, que vale o x menos 20, igual a 3.200. Muito bem. Chegando aqui, temos que fazer toda a distributiva. E aí ficamos com x quadrado menos 20x, e agora com menos 60 também multiplicando tudo. Menos 60x, e menos com menos daria mais, 60 vezes 20 dá 1.200. Então aqui eu fiz a distributiva, certo? Igual a 3.200. Pois bem, joga tudo para um lado só da igualdade. Deixa igual a zero, porque a gente está trabalhando aqui com uma equação de segundo grau. Então, vamos ficar com x quadrado menos 20x menos 60x dá menos 80x. E 1.200, aqui eu vou fazer direto, tá, pessoal? Eu vou passar o 3.200 para o outro lado negativo e 1.200 menos 3.200
daria menos 2.000, certo? Igual a zero. Pois bem, né? Chegando aqui, você poderia fazer a soma de produto, que na verdade é o que eu já fiz ali do outro lado, tá? Eu já tinha mostrado para vocês. Mas, como eu já fiz ali no começo do exercício, agora eu vou estar fazendo pelo método de Bhaskara, tá? E vamos ver se a gente vai encontrar o x igual a 100 realmente, tá bom? Então, bora lá. Como que eu vou estar fazendo isso daqui? Bora lá. Vamos achar primeiro o delta. Vou até usar outra corzinha porque é um novo passo, tá bom? Quem que é o delta? Nosso discriminante é o b quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bem? Perfeito. O b que multiplica o x, no caso, o menos 80. Vai ficar menos 80 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a é aquele que multiplica o x quadrado, que vale 1, e o c é o menos 2.000. Aí. E assim temos que o delta vai valer menos 80 ao quadrado, dá 6.400, e aqui menos com menos dá mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 2.000 dá 8.000. E aí o delta vai ficar valendo 14.400. Bem, então tá aí o nosso delta. Feito, achamos o discriminante. A partir daí, vamos agora achar o valorzinho do x. Então, olha com uma resolução realmente, que nem eu adiantei já para vocês, eram exercícios, né, um pouquinho mais trabalhosos. Como que eu acho o x? O x é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Isso daqui seria a fórmula, né? Vocês veem que eu não gosto muito de trabalhar com fórmula, tanto que eu já dei ali no começo do exercício para vocês uma técnica, tá? Mas aqui fazendo da forma bonita, né? Então vamos lá. O B a gente viu que valia menos 80. Temos o menos da fórmula e o B menos 80. Mais ou menos a raiz do delta, que eu acabei de achar, que é o 14.400, dividido por 2 vezes A. E o A vale 1. Tá bem? Agora aqui, menos 80. Ou seja, estou alterando o sinal do menos 80. Vai ficar 80 positivo. Mais ou menos a raiz de 14.400. A forma melhor aqui de se fazer era fatorando, né? Em cada parzinho, um dos elementos saía para fora da raiz. Mas podemos pensar aqui um pouquinho mais fácil, porque a raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12 já dá 144. E a raiz quadrada de dois zeros seguidos é apenas um único zero. Portanto, a raiz quadrada de 14.400 é 120. Tá bem? E embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Desta maneira, vamos ter aí dois valores de x, já que a equação era quadrática. Tá bem? Primeiro, fazendo com a adição. 80 mais 120 dá 200, dividido por 2 dá 100. Olha o 100 que a gente comentou lá no início do exercício, né? E temos 80 menos 120, que dá menos 40. Dividido por 2, fica menos 20. Professor, agora você achou dois números. E agora? Como você sabe realmente que é o 100? É por conta disso, ó. É negativo. E a gente está falando de distância, de um tamanho. Como que esse tamanho pode ser negativo? Ele não convém. Ou seja, se ele não convém, só sobrou o x valendo 100, tá bom? E aí, olha só quanto tempo. No começo do exercício, acho que eu gastei menos de um minuto para pensar no 80 vezes 40 ali e chegar no 100, né? Agora aqui, quanto tempo eu gastei? Uns 5, 6 minutos, né? Aproximadamente. Muito bem, achamos o x. Era só isso que ele pedia? Não, ele pedia muito mais. Tá? Olha o que ele queria saber. Restou do terreno original para outras finalidades uma área igual a. Então, ele está querendo saber toda essa área que restou quando eu tirei essa partezinha do depósito. Então, como que eu vou achar toda essa área que eu rachurei aí de vermelho? Eu vou ter que achar a área total do terreno menos esses 3.200, tá bom? Então, vamos lá. Quem que é a área total do terreno? Base vezes altura, mas é um quadrado. Base e altura vão ser iguais, né? Vale o 100 ali.
Ou seja, você até pode colocar o lado ao quadrado. Ou seja, a área total, 100 ao quadrado, fica dando 10 mil metros quadrados, certo? E aí, como ele queria a área restante, quem que é a área restante? É os meus 10 mil do terreno, menos 3.200 metros quadrados lá do depósito. E assim vamos ficar com 10 menos 2 dá 8 e 9 menos 3 dá 6. Portanto, a área restante vai ser de 6.800 metros quadrados. Ou seja, a alternativa correta, letra C de casa. Certo? Então, tá aí o nosso primeiro exercício, tá? Nossa questão número 71. Um exercício aí bem trabalhoso, se a gente vai pela parte bonita da matemática, mas temos um macetinho ali, você encontra na primeira aula de geometria plana, né? A nossa geometria plana está dividida em tópicos, mas tudo isso se encontraria ali nessa aula, assim como a equação de segundo grau se encontra na aula de segundo grau, que é, acho que, se eu não me engano, a aula 7 ali, nossa. Tá bom? Bora para a próxima questão. Vamos ver o que ela traz. Ela diz o seguinte: em uma escola de ensino médio, a razão entre o número de alunos do segundo ano e o número de alunos do primeiro ano é 4 sétimos. Já a razão entre o número de alunos do terceiro ano e o número de alunos do segundo ano é 5 oitavos. Sabendo que a diferença entre o número de alunos do segundo ano e o número de alunos do terceiro ano é 27, é correto afirmar que o número de alunos do primeiro ano supera a soma do número de alunos do segundo e terceiro anos em... Gente, essa é aquela questão que quer dar um bug na nossa cabeça, né? Porque quantas vezes ele fala alunos, né? Número de alunos. Ele repete muito. Isso daí, se a gente não tem uma concentração, né, adequada, a gente se perde no exercício, tá? É um exercício que deixa muito claro que está falando sobre razão, tá bom? Aula 4 lá do nosso curso. Aliás, se você não faz parte, quer fazer parte do nosso curso, só chamar a nossa equipe aí, tá bom? Bom, e aí o que eu vou estar fazendo aqui, tá? Nesse tipo de exercício, o jeito mais bonito era a gente montar um sistema de várias variáveis. Teríamos que ter 3 equações: primeiro e segundo ano, segundo e terceiro, primeiro e terceiro ano, tá? E 2 delas teriam frações, você ia cair em equações fracionárias, substituir fração em cima de fração. Gente, ia dar um exercício mega extenso, fazendo do jeito bonito. Mas claro que eu tenho uma técnica, e quem já me acompanha, quem já está aí no curso e tudo mais, sabe que eu tenho uma técnica muito interessante para isso. Essa é uma técnica dos quadradinhos. O que é isso, professor? Me explica aqui. Vamos lá. Olhem só, primeiro vamos entender a razão. Número de alunos do segundo ano para número de alunos do primeiro ano. Segundo ano veio primeiro, e alunos do primeiro ano veio em segundo lugar, tá? Então, o 4, que é o numerador, corresponde ao número de alunos do segundo ano. Então, eu vou fazer 4 quadradinhos aqui para o segundo ano, tá bom? Então, deixa eu desenhar. Já estou pensando ali na segunda parte, vou desenhar ele um pouquinho menor aqui, ó. São 4 quadradinhos para o segundo ano. E, logicamente, 7 quadradinhos para o primeiro ano. Deu para entender? A gente somente pegou aqui, pessoal, para fazer 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? O que nós fizemos aqui nesse caso? Apenas pegamos a razão e vimos a indicação para montar o número de quadradinhos. Agora, de novo, a razão entre o número de alunos do terceiro ano e o número de alunos do segundo ano é 5 oitavos. Olha só, o terceiro ano aqui veio primeiro, então corresponde a 5 quadradinhos. Só fazer aqui um pouquinho separado. Vou fazer 5 quadradinhos aqui para o terceiro ano. Grande. 1, 2, 3, 4, 5 para o terceiro ano. E eu teria que ter 8 quadradinhos para o segundo ano. Você ia lá e fazia 8 quadradinhos para o segundo ano. Bem, muito bem. Só que notem o que aconteceu. Aí você fala, professor, e agora? Um tem 8 quadradinhos e no primeiro, na primeira citação tem 4 quadradinhos. O que eu vou fazer nesse caso? Que a quantidade de quadradinhos do segundo ano é diferente nas duas razões. Você tem que fazer a proporção. Você tenta deixar ele igual, tá? Tenta deixar ele igual. É mais fácil ir do 8 por 4 para dividir por 2,
ou ir do 4 para o 8 multiplicando por 2? Eu prefiro, gente, muito mais multiplicar, né? Porque imagine só, se eu tivesse que sair do 8 e ir para o 4, que eu dividiria por 2, esse daqui, que era a nossa proporção do roxinho ali, também teria que ser dividido por 2. E 5 por 2 dá 2,5, aí você teria que fazer 2 quadradinhos e meio, não vai ficar legal. Então, eu vou preferir, né, estar multiplicando esse daqui por 2. Então, em vez de eu ter 4 quadradinhos, eu passo a ter 8 quadradinhos. Perfeito? Muito bem, mas só que lembra que aqui essa primeira parte era proporcional. Eu tinha 4 para 7. Então, se o 4 eu multipliquei por 2 para chegar no 8, esse 7 eu também tenho que multiplicar por 2. E 7 vezes 2 vão dar 14 quadradinhos. Portanto, eu vou deixar tudo aqui num desenho só. Eu vou fazer 14 quadradinhos, então, para o primeiro ano, tá bom? Vou fazer em duas malhas aqui, 14 quadradinhos. Então, vamos lá. Temos aqui já 3 e temos aqui 4, 5, 6, 7. Temos um total de 14 quadradinhos, tá? Aqui nós tínhamos 5, aqui é do primeiro ano, perfeito? Agora é só você comparar, tá? É só a gente comparar. Veja o que ele te deu. Sabendo que a diferença, um menos o outro, entre o número de alunos do segundo ano e o número de alunos do terceiro ano é 27. Opa, entre o segundo e o terceiro ano aqui, ó, ele já me disse que é 27 essa diferença. E quanto que é a diferença entre o número de quadradinhos dos dois? Um tem 8, outro tem 5. Essa diferença de quadradinhos é de 3. Então, qual que é essa relação? Se eles têm diferença de 27 alunos e 3 quadradinhos, cada quadradinho corresponde a quantos alunos? 27 dividido por 3, 9. Ou seja, significa que cada quadradinho correspondia a exatamente 9 alunos, tá? Isso vai servir para todos eles, tá? Inclusive para o primeiro ano também, porque ele estava proporcional. Lembra que eu deixei, ó, era 4 para 7, e a gente deixou 8 para 14? Então, aqui também tem 9 quadradinhos, tem 9 alunos para cada quadradinho, tá certo? E aí vamos ver a pergunta. Ele pode perguntar quantos alunos no total, pode perguntar quantos alunos do segundo, quantos alunos do terceiro, quantos alunos do primeiro, ou ainda a diferença. Tem muitas perguntas para ele fazer, mas fala bem a verdade que depois que você montou isso, agora vai ficar bem mais simples. É correto afirmar que o número de alunos do primeiro ano supera, ou seja, tem a mais, que a soma do número de alunos do segundo e terceiro ano. Ou seja, tem que ver quantos alunos tem no primeiro ano e fazer a diferença do segundo mais o terceiro ano. Gente, você até pode fazer, por exemplo, 14 vezes 9 e aqui fazer 14 vezes 13, por exemplo. Tá tudo bem, né? Desculpa, 13 vezes 9. Mas eu já vou olhar o número de quadradinhos. Vê a diferença do número de quadradinhos. Aqui você tem 8, aqui você tem 5. Juntando os dois, você tem 13 quadradinhos. No primeiro ano, você tem 14 quadradinhos. Qual que é essa diferença? Qual a diferença do primeiro ano para o segundo mais o terceiro ano? Um quadradinho apenas. 14 menos 13 dá um quadradinho. E um quadradinho equivale a quantas pessoas? Gente, acabamos de calcular. Um quadradinho são 9. Portanto, resposta é a alternativa a letra A, tá? Juro para vocês que este é o método mais rápido, mais simples de explicar, tá? Outro método você teria que montar, né? Por exemplo, x sobre y igual a 4 sétimos, y sobre z igual a 5 oitavos, z menos y igual, y menos z igual a 27. E aí você teria que montar todo esse tipo de equação, tá? Você teria que achar os três elementos e ainda depois somar y mais z e ainda fazer a diferença de x menos o y mais z. Daria um trabalho muito grande, tá bom? Então, esse método acaba se tornando um pouco mais simples aí, tá bom? Aqui no canal você tem vários vídeos também dessa técnica que eu utilizo, tá? Até porque a Vunesp cobra muito aqui a parte de razão e também frações nas nossas provas, tá bom? Bora para a questão 73, nossa terceira questãozinha de hoje, que diz o seguinte, deixa eu aumentar a tela. Um lojista
oferece desconto de 15% no produto A. E esse desconto equivale a uma redução de R$ 18. Opa, deixa eu já colocar isso daqui aqui, ó. O produto A, os 15% equivale, olha a palavrinha, equivale a R$ 18. Tá bom? Vamos deixar assim, se ele perguntar o valor total, por exemplo, né, ou o valor restante, a gente faz a regrinha de 3, tá bom? Continuando. O lojista oferece também um produto B, com desconto de 20%, e este desconto equivale a uma redução de R$ 30. Opa, já no produto B, nós temos 20%, equivalente a R$ 30. Muito bem, considerando o preço desses dois produtos antes da incidência, ou seja, o valor inicial, né, o valor original dos produtos, dos descontos, o aumento que deve ser aplicado do produto A deve ser aplicado do produto de menor preço, me perdoe, o produto de menor preço, de modo que passe a custar o mesmo que o produto do maior preço é de. Então, o que ele está querendo dizer? A gente vai achar um valorzinho de A e de B, o valor original. E depois você tem que falar que esse valor original passa a ser igual, tá bom? Então a gente vai ter que fazer aí pelo menos 3 regrinhas de 3, né? E ainda mais algumas operações algébricas, tá bom? Então vamos lá. Para eu achar o valor original aqui do A, eu vou fazer exatamente o que eu havia falado anteriormente para vocês. 15% é equivalente a 18. Então, 100%, que é o valor original do A, fica valendo X. Aí você multiplica em cruz, ficamos com 15x igual 100 vezes 18. 100 vezes 18 é 1.800. E o 15 que está multiplicando passa dividindo. E assim ficamos. Vou fazer a continha aqui do lado para vocês. Ó. 1.800 por 15. O 15 cabe uma vez no 18, e aí restariam 3, desce o 0. 30 por 15. 15 vai caber duas vezes perfeitamente no 30, restando 0, e o último zerinho dando 0. Portanto, o valor original do A é de R$ 120. Tá bem? Já o do B, vamos fazer a mesma coisa. 100% é igual a X. Pessoal, como eu já resolvi a regrinha de 3 agora no A, eu vou mostrar algo que vocês podem ficar muito atentos para ganhar tempo. É o seguinte, do 20 para o 100, por quanto que você multiplicou? 20, 40, 60, 80, 100. 5 vezes. Ou seja, a proporção tem que ser mantida. Você pode aqui multiplicar por 5. E 30 vezes 5 vai dar 150, tá? Ou se você quisesse montar a regra de 3, igual a gente fez no anterior, sem problemas. Você vai ver que você vai chegar no mesmo valor, já que 100 vezes 30 dá 3.000, e se eu fizer 3.000 dividido por 20, poderia cortar um zerinho, 300 por 2, metade de 300 é 150. Feito? Achamos o valor dos dois. Então, o A era o menor valor e o B era o maior valor, tá bom? E ele fala agora qual percentual que o A tem que aumentar para chegar no valor do B. Então, ou seja, o A tem que passar a valer R$ 150. E ele valia 120. Ele valia R$ 120. Era o meu 100%, que era o valor inicial, correto? O A. Quanto que ele tem que aumentar? De 120 para 150. Ele tem que aumentar R$ 30. Então, esses R$ 30 equivale a quantos por cento? Então, vamos lá. Regrinha de 3 de novo. Se você visse aqui que era o 12 para o 3 era só dividir por 4, era só 100 por 4, chegava no 25. Tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer a regrinha de 3 aqui, ó. 120x igual 30 vezes 100 de novo, e vamos chegar em 3.000. E o 120 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Vou até cancelar o zerinho, né, que seria uma simplificação por 10 aqui no caso, e voltar dividindo 300 por 12. O 12 cabe duas vezes no 30, que já dá 24, sobra 6. E aí desce o zero, 60. 60 por 12 dá 5. Portanto, ficamos aí com um total de 25%. Então, o menor produto tem que aumentar 25% para que chegue
no preço de maior valor. Bom, então no caso aqui, vamos ficar com a nossa alternativa letra D de dado, certo? E aí, bora para o nosso próximo exercício. Quarto exercício aqui da prova, questão 74, que diz o seguinte: uma brincadeira de montagem de quebra-cabeças foi executada por 6 pessoas, e a tabela mostra o tempo gasto pelas primeiras 4 pessoas que montaram o quebra-cabeça. Participantes, tempo individual, minutos, 2 pontos segundos. O Marcos, então, 1 minuto e 32 segundos, o Léo, 3 minutos e 44, a Mônica, a Luciana, enfim. Né? Vamos ver o que ele pede. Sabendo que o tempo somado dos 6 participantes para a montagem do quebra-cabeça foi de exatos 14 minutos e 1 segundos. Isso se eu somar os 6. Nota que aqui só tem 4. E que o tempo gasto por Marcela, nota que ele não coloca aqui na tabela, né? O tempo gasto por Marcela foi metade do tempo gasto pelo Lucas. Então, Marcela gastou metade do tempo de Lucas, que são os dois que não tem, né? Então, vamos colocar como se estivesse preenchendo a tabela aqui, ó. Se a Marcela foi X, o Lucas foi 2x, né? O dobro do tempo da Marcela ou Marcela metade do tempo do Lucas, correto? Então, é correto afirmar que o tempo gasto por Lucas para montar o quebra-cabeça é de... Gente, se você já tivesse percebido isso daqui já, né? Se Marcelo é X, Lucas é 2x, ou né, Marcelo é metade do Lucas, e ele questiona o Lucas, quer dizer que o Lucas com certeza deva ser um número par, né? Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Olha as suas alternativas. Suas alternativas, ó, você só tem 2 opções com números pares, né? Até uma técnica de chute aí para nós, tá? E aí temos essas 2 opções. E ainda note, se eu somar aqui mais ou menos por cima, 1 com 3 dá 4, com 1 dá 5, com 2 dá 7, por mais que vai arredondar e vai chegar a uns 10 minutos no máximo, aí, né? Ou até menos. E o total foi 14 minutos. Imagina só, você tem 4 minutos e um foi o dobro do que o outro. Com certeza o que foi maior foi mais do que 2 minutos, correto? Se foi mais do que 2 minutos, eu ficaria aí pela técnica de chute na alternativa B. Mas vamos resolver passo a passo e vamos ver se a gente realmente chega nesse valor, tá bom? Inclusive, no nosso curso a gente tem uma aula de 2 horas e meia só falando de técnicas de chute, tá bem? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vou somar todos os tempos. E é isso que eu faço na prova. Eu pego minha prova, né, quando eu estou fazendo, e já aproveito dos números aqui, um embaixo do outro, para eu estar somando, tá? 2 mais 4 dá 6, mais 8, 14, mais 6 dá 20. O zero e sobe 2. Toma cuidado, gente, que aqui a gente vai estar somando minutos com segundos. E o segundo só vai até 60, tá? Então, se você tem dificuldade em fazer isso daqui, ó, quer ver, ó, 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 10, 19, você não pode colocar o 9 e subir 1, porque você está somando segundos, e segundos é de 6 em 6, 60 em 60. Então, 60, 120, 180 dariam 3 minutos. Como ia dar 190, teria que sobrar 10 minutos e subir 3. Se você faz isso daqui, né, e fala, professor, eu ia errar, né, eu tenho dificuldade nessa parte de já somar o tempo direto. Então, o que eu aconselho você estar fazendo, tá? Vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas aí vai ter muita chance de acertar. Converta tudo para segundos. Por exemplo, 1 minuto já são 60 segundos, mais 32, estamos falando de 92 segundos. Aqui, ó, 3 minutos e 44. 3 vezes 60 dá 180. Mais 44, 180 mais 44 dão 224 segundos. Agora aqui, 60 mais 58 dá 118. E por fim, 2 vezes 60 dão 120 segundos, né? 2 minutos já são 120 segundos, mais 56, 120 mais 56 dão 176 segundos. E aí se torna muito mais fácil de você fazer a conta. Olha só, 2 mais 4, 6 mais 8 dá 14, mais 6 dá 20. Até aqui tudo bem.
Aí ficamos com 2 mais 9, 11. 11 mais 2, 13. Mais 1, 14. 14 mais 7 dá 21. Coloco 1, sobe 2. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. 610 segundos, então, eles gastaram. Gente, seria muito mais simples, tá? Do que a gente pensar ali naqueles 10 minutos e 10 segundos. Até porque na hora que a gente for subtrair aqui, se você subtrair os 10 minutos e 10, você vai ter que emprestar. E quando você empresta de minuto para segundo, que você faz aquele cortezinho, você tem que emprestar só 6, né? Que viram 60 segundos, né? A chance de erro, infelizmente, é muito grande. Então, esse é um tipo de dica que eu dou para vocês. Em vez de fazer essa soma aqui que eu estava fazendo, converter e depois somar, tá? Só que agora, para ver a diferença, né? Para achar o quanto que o Lucas e a Marcela gastaram de tempo, eu também tenho que converter aqui. 14 minutos e 1 segundos. Vamos jogar tudo para segundo. Então, você faz 14 vezes 60. Ó, já vou colocar o zero do 60 aqui. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. Já deu 840 segundos. Com mais 1, 841 segundos. Bem, ao total. Então, todos juntos, 6 gastaram 841 segundos. Mas, 4 primeiros gastaram 610. Fazendo essa subtração, vamos chegar em 1, 4 menos 1 dá 3 e 8 menos 6 dá 2. Ficamos com 231 segundos para o Marcelo e o Lucas juntos. Para a Marcela e o Lucas juntos, tá? Quem que é a Marcela e o Lucas? A Marcela gastou X, o Lucas gastou 2x. Então, juntos, eles gastaram, olha aqui, ó, x mais 2x é 3x. Então, juntos, eles gastaram 3x. Basta você pegar o 3 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, e assim ficamos. Fazer a continha aqui para vocês, né? O 77. Vamos lá. 23 dividido por 3 dá 7, e fica 21. Sobra 2. Desce 1, 21 por 3 também dá 7. E assim fechamos os 77 segundos, é o valor do x. Mas note que esse 77 é o valor do x, é o valor da Marcela, tá bem? E, na verdade, seria 1 minuto, tá? E 17 segundos, tá? 1 minuto e 17. Por que 1 minuto e 17, professor? 77 é 60, né? Mais 17. Já o Lucas, ó, é 2 vezes 77, ou seja, 154 segundos. Nota que o 154 é quem? É os 120 segundos mais 34, tá? Por que que eu separei, né, 120 mais 34? Porque temos que pensar que 1 minuto vale 60 segundos. Então, 60, 120, 180 passou dos 154. Então, parei no 120, tá? E já são 2 minutos e 34 segundos para o Lucas. E aí, realmente, ficamos com a nossa queridíssima alternativa B, que eu já havia mostrado para vocês como ter feito esse exercício aí em pouquíssimo tempo. Menos de 2 minutos ali a gente já teria colocado a alternativa B, tá? Não seria necessariamente um chute, seria um valor aí bem confortável para a gente estar colocando, tá bom? E agora vamos para a penúltima questão, que diz o seguinte: 3 vendedores de automóvel competiam entre si e fechavam a competição ao final de cada mês de vendas. Em determinado mês, o total de venda dos 3 vendedores foi igual a 170 automóveis. Pedro vendeu 10 automóveis a mais do que a metade do que Igor vendera. E já Marcelo vendeu 15 automóveis a mais do que o dobro da quantidade que Pedro vendera. O número de automóveis que Marcelo vendeu a mais que Pedro foi. Então vamos lá, vamos ter que montar aqui, né? É um problema de sistema de várias variáveis, tá? Onde a gente encontra lá no nosso curso na aula 10, tá bom? Então vamos estar montando aqui, ó. Pedro, vamos estar falando de Pedro, de Marcelo e de Igor, tá bem? Então eu sei que os três juntos, por isso que eu vou colocar Pedro mais Igor,
mais Marcelo era 170 automóveis, que ele falava. Os três juntos, o total de venda desses três vendedores. Tá bem? Montar mais uma equação. Pedro vendeu. E aí, gente, é equação. Pedro vendeu, ou seja, vendeu nesse caso significa a igualdade, né? Pedro vendeu 10 automóveis, você já colocaria Pedro igual a 10, não seria isso? Mas nota que ele coloca: Pedro vendeu 10 automóveis a mais, né? A mais do que a metade que o Igor vendera, ou seja, 10 a mais que a metade do Igor. Nota que metade eu coloco dividido por 2. E por fim, na última equação, Marcelo vendeu, então Marcelo vendeu o igual 15 automóveis a mais do que o dobro da quantidade que Pedro vendera, ou seja, 15 a mais do que o dobro de Pedro, tá bem? E aí ele pergunta o número de automóveis que Marcelo vendeu a mais do que Pedro. Então ele pergunta, né, a diferença entre o Marcelo e o Pedro aí, tá bem? E aí bora lá, vamos estar achando estes valores, tá bem? Eu já sei, com certeza, que é maior do que 15, tá? Porque 15 mais duas vezes o Pedro. E aí vamos achar. Como que a gente pode achar esse tipo de exercício, tá, pessoal? O que que nós faríamos aqui? Eu gosto muito de estar isolando, tá, uma das incógnitas, fazer a substituição. Por exemplo, aqui o Marcelo já está separadinho, tá? Já está isolado. Eu vou fazer o mesmo com a segunda equação. Mas nessa segunda equação, quem que eu vou isolar? Eu vou deixar o Pedro ou vou deixar o Igor isolado? Vou deixar o Igor. Por que que eu vou deixar o Igor? Porque todas elas, a única, a única variável que tem nas três equações é o Pedro. Então, eu isolo o Marcelo e isolo o Igor para estar substituindo na primeira, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou passar o 10 para o outro lado, ficando P menos 10 igual a I sobre 2, e o 2 que está dividindo passa para o outro termo, multiplicando, ou seja, 2 vezes P dá 2P, e menos 10 vezes 2 dá menos 20. Está aqui o Igor. Bem, está montado essa parte. Agora sim, eu substituo tudo na primeira equação. Então, novamente, um exercício aí bem trabalhoso, envolvendo muito raciocínio. O P eu vou deixar como P. Aí, no lugar do I, o Igor, olha lá, ó, o Igor é igual a 2P menos 20. Então, você coloca aqui, ó, 2P menos 20. E depois, no lugar do M, do Marcelo, tá aqui, ó, 15 mais 2P. Tudo isso igual a 170. A partir daqui, virou uma equação de primeiro grau. Porque note comigo, P mais 2P já dão 3Ps, mais 2Ps, 5P. E aí, menos 20 mais 15, você deve 20. Mas aumenta 15, fica com menos 5. Então, você deve 20. Pagou 15, você ainda tem uma dívida de 5. 1 igual a 170. E aí esse 5 passa para lá adicionando, já que ele estava subtraindo do primeiro termo. E aí temos 170 mais 5 dá 175. E o 5 que estava multiplicando P passa para o outro lado dividindo, ficando 175 dividido por 5. Fazendo aqui um pouquinho mais rápido para vocês, ó, 17 por 5 dão 3 vezes 5, já dá 15, sobrariam 2 e 25 por 5 dá 5. Portanto, o Pedro vendeu 35 automóveis. Se o Pedro vendeu 35 automóveis, quer dizer que o Marcelo vendeu quantos? Olha aqui, ó. O Pedro agora se sabe que é 35. Então ele tinha vendido 15 a mais que o dobro de Pedro. E Pedro vendeu 35. Então, 2 vezes 35, 70. E 15 mais 70, 85. Então, Marcelo vendeu 85 automóveis. Certo?
Dessa maneira, eu consigo achar o que ele me perguntava, que era a quantidade de automóveis de Marcelo menos a quantidade de automóveis que Pedro vendeu. E 85 menos 35 é igual a 50. Portanto, a alternativa correta, letra E, de esperança. Certo? Tá aí a nossa questãozinha número 75. E agora vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte: o elenco de um time de futebol é composto por 25 jogadores. Há 3 anos, ou seja, 3 anos atrás, a média aritmética simples dos jogadores desse elenco em anos era igual a 25,6. Isso 3 anos atrás. Ou seja, passados 3 anos, todos fizeram aniversário, essa média tem que ter aumentado 3 anos. Tá? Naquela ocasião, a idade dos 3 jogadores mais velhos do elenco era de 30 anos. Naquela ocasião, ou seja, 3 anos atrás. Hoje eles têm 33, né? Hoje, a direção do time dispensará esses 3 jogadores mais velhos e contratará outros 3 jogadores, respectivamente, com 18, 20 e 21 anos. Desse modo, hoje, após as dispensas e contratações, a média aritmética simples dos jogadores do elenco em anos é igual a, em torno aí de 27, talvez. Bom, vamos lá. Como que a gente faz esse exercício? Pessoal, o que é a média? A média nada mais é do que você somar todos os seus elementos e dividir pela quantidade que você está somando. Só que você fala, professor, eu não tenho a idade dos 25 jogadores. Tem problemas. Vamos pensar quanto que teria que dar a soma das idades. Ou seja, um tem 20, outro tem 25, outro tem 27, outro tem 30. Se eu somasse todo mundo, teria que dar qual valor de idade? Quando ele me dá a média, essa técnica vale demais o que eu estou falando aqui, o que eu estou explicando para vocês. É o seguinte, ó, hoje, a média já seria de quanto? Hoje a média já seria de 28,6, certo? Muito bem. Isso daqui hoje, vou deixar aqui explicado. Muito bem. E aí nós temos 25 jogadores. Então, se eu multiplicar, peguem isso, se eu multiplicar a média pela quantidade de jogadores, eu acho a soma total. Porque, ó, se você não compreendeu o que eu estou falando, mas você sabe disso daqui, ó, eu tenho que somar tudo e dividir pela quantidade, pela média, faz essa quantidade para o outro lado multiplicando. Vai ficar média vezes quantidade é igual a soma. Então, se eu pego a nossa média e multiplico pela quantidade, vai dar a soma da idade dos jogadores. Tá bom? Então, essa soma nada mais é do que 28,6 vezes 25. E no caso, vamos ver quanto que vai dar, uma continha um pouquinho mais chata agora. 5 vezes 6 dá 30, sobe 3. 5 vezes 8, 40, mais 3, 43, sobe 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Vamos para a dezena. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 16 mais 1 dá 17. E 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. Somando tudo, chegaremos em 7.150. Só que tínhamos uma casa decimal. Então, pega esse uma casa decimal, joga para cá, ó, sempre contando da direita para a esquerda e coloca a vírgula. Ou seja, a soma da idade dos jogadores hoje é de 715 anos. Se eu pegar os 25 jogadores, somar toda a idade de todos eles, vai dar 715 anos. Mas, professor, por que você está falando hoje? Porque eu peguei a média de hoje para fazer essa conta. Tá bem? Muito bem. Aí ele vai dispensar os 3 jogadores mais velhos. Quem são os 3 jogadores mais velhos? Naquela ocasião, tinham 30 anos, ou seja, 3 anos atrás eles tinham 30 anos. Hoje eles têm 33. Então, hoje eles têm 33. E vai dispensar os 3. Vai dispensar os 3. Ou seja, vou tirar 99 anos da minha equipe. Bom, então vamos tirar esses 99 anos aqui dos 715. Vai ficar quanto? Então, temos 15 menos 9, que é 6,
Aqui eu tenho que emprestar 10 menos 9 dá 1 e 6 menos nada, 616. Então, eu tenho esses 616 anos após a rescisão desses contratos, tá? Após a dispensa. Então, após as dispensas, ficamos com 616 anos. Muito bem. E aí, o que ele fez? Ele contratou 3 jogadores. Um de 18, um de 20 e um de 21 anos. Então, agora, nova soma, né? Então, 18, 20 e 21. Então, agora, dispensou 3 jogadores, ficou 616 anos. Contratou um de 18, um de 20, um de 21. Vamos somá-los. 6 mais 8, 14, mais 1 dá 15, sobe 1. 3, 5, 7 e o 6. Ou seja, hoje a soma é de 675 anos da nossa equipe, tá bem? E aí ele questionava a média aritmética simples após essas dispensas. Então você vai pegar o seu 675, tá? E vai dividir por quanto? E aqui é um ponto de atenção. Talvez não exatamente para essa, porque seria uma pegadinha a mais, né? Mas você pode encontrar nas outras provas. É o seguinte, pessoal. Tínhamos 25 jogadores. Dispensaram 3, ficamos com 22. Aí contratou mais 3, ficou 25. Agora imagine se ele falasse que contratou 2 jogadores, professor. Aí eu teria que dividir por 24, porque aí a equipe ficaria com 24 jogadores. Né? Se contratou 1, ficaria com 23. E depois que ele dispensou, tiveram 22. Mas daí contratou 3, 22 mais 3, 25 é o nosso total de atletas, tá bem? E aí o 25 vai caber 2 vezes aqui no 67, que já dá 50, sobrando 17. Desce o 5, e aí temos 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175. Vai dar 7 vezes. E aí fechamos em 27 anos, a nossa média aritmética, certo? Portanto, está aqui, gabarito, a alternativa correta, a letra C de casa, certo? Então, está aí a correção das nossas 6 questões do TJ, também o gabarito, para vocês conferirem. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo acompanhamento, muito obrigado por confiar aí no trabalho e bora rumo a essa nomeação. Bem, muito obrigado, tchau, tchau.